Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Lá em Brasília, a segunda vara civil decidiu receber o pedido inicial da ação popular feita por integrantes da coordenação da campanha do Lula contra o ex-juiz Sérgio Moro. Uma ação por dano ao erário. Há outras coisas nessa ação, mas não podemos perder de vista esse aspecto, esse item, que é central na ação. Uma ação contra o ex-juiz Sérgio Moro por dano ao erário, movida por integrantes da coordenação da campanha do Lula. Na decisão, o juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes pede para que o Ministério Público Federal tenha ciência da manifestação. O juiz não disse a ação está correta, é justa, é pertinente, não entrou nessa fase. O que ele viu é o atendimento aos critérios e preceitos legais para que uma ação seja recebida. Ele recebeu a ação, não é? Não há qualquer juízo de valor na decisão do juiz. Porém, isso já obriga o Ministério Público a manifestar-se e Sérgio Moro a se ver como réu nessa ação. Rui Falcão, que presidiu o PT, né? Hoje é deputado estadual e é um dos coordenadores da campanha à presidência do Lula. Também deputados federais do PT e advogados do tal grupo Prerrogativas. Aliás, esse grupo foi aquele que fez um jantar, né, que recebeu o Lula. E em alguma medida, não foi nada decisivo, mas em alguma medida também criou um ambiente muito favorável ali para que Lula e Alckmin se aproximassem, mas que tem como mote para sua existência esse grupo de advogados. Porque, existem esses grupos, né, juristas pela democracia, além das associações oficiais, a Associação dos Magistrados Brasileiros e tal. E os advogados também, além da sua ordem corporativa, que é compulsória, você tem que pagar, etc. Se você não tem autorização da ordem, você não pode trabalhar, essa coisa toda. Existem grupos com afinidades que acabam. Então você tem juristas pela democracia. Ali você pode ter juiz, pode ter promotor, pode ter advogado. São juristas. Professores, constitucionalistas. Esse grupo tem como fio de ligação entre seus membros uma grande aversão ao que foi a Lava Jato, além de todos eles terem grandes clientes, não é? São advogados bem remunerados, pegam causas muito importantes, gente que pode pagar honorários elevadíssimos, não é? São advogados acostumados a defenderem causas no STJ, até no STF, no Supremo Tribunal Federal. Enfim, muitos deles conhecidos, escrevem artigos e têm esse ponto em comum, que é a aversão, não é a Lava Jato apenas, mas aquele conceito de força-tarefa e os mecanismos utilizados na investigação e nos julgamentos. Muita coisa, inclusive, depois passou pelo crivo
do Supremo Tribunal Federal, inclusive prisão preventiva, né? Novas balizas foram estabelecidas ali para prisão preventiva, etc. Embora às vezes, por exemplo, o próprio Supremo estenda inquéritos e o Instituto da Prisão Preventiva. Mas, aí você vai reclamar para quem? Para o bispo de Guaxupé, né? Então, unidos todos, deputados do PT, coordenadores da campanha, inclusive o Rui Falcão, que é muito amigo do Lula, presidiu o PT por muito tempo, todos eles estão nessa decisão de protocolar essa ação. Ela foi protocolada, aliás, no dia 27 de abril. Uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal. E nessa ação eles pedem a responsabilização de Sérgio Moro por eventuais ilegalidades cometidas por ele durante a Operação Lava Jato. Aqui, notemos, já é um outro ponto. Uma coisa é entrar com uma ação pedindo a responsabilização de Moro por eventuais ilegalidades que ele teria cometido durante a Operação Lava Jato, na condução dos processos. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquilo que vimos inicialmente. Uma ação contra o Moro por dano ao erário. São coisas distintas. E que merecem discussões também distintas. Pois bem, o coordenador desse grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, comemorou. Ele disse que o recebimento da ação é bem-vindo e mostra que o pedido inicial tem elementos mínimos de processabilidade. Ele é advogado, então ele sabe que o juiz não concordou com isso ou com aquilo. Ele recebeu a ação. Ele viu elementos mínimos de processabilidade. Por isso ele recebeu a ação. Ele não disse, não, o que é isso aqui? Tem pé nem cabeça, não tem pertinência. Joguemos fora. Não foi isso. Ele recebeu. Não significa que ele atenderá ao objetivo da ação, que é a condenação do Sérgio Moro. E aí o Marco Aurélio de Carvalho disse que o Moro vai para o lugar onde deveria ter ido há muito tempo, o Banco dos Réus. Pois bem, o Moro respondeu com uma nota, dizendo o seguinte: a ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. É verdade. O próprio advogado lá do Prerrogativas concorda com isso, né? Aí Moro acrescenta: todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. Foi a resposta do Sérgio Moro. E aqui a gente já nota que são duas questões diferentes, dois pontos distintos. Um não leva necessariamente ao outro. É possível admitir uma coisa e não a outra. Esse é o ponto mais importante nessa ação e na resposta que o judiciário em algum momento dará. No pedido feito por esses integrantes do PT e também por esse grupo de advogados, o Moro deveria ressarcir o erário por danos causados ao Estado, ter reconhecida a responsabilização pessoal por atos lesivos e por ser, aí é um terceiro ponto, ser beneficiário desses atos de condutas lesivas, além de pedir
a descrição na decisão dos atos praticados em ofensa à legalidade, à impessoalidade e à moralidade pública na Operação Lava Jato. O PT pede ainda reparações por supostas ilegalidades durante a Lava Jato e ainda que sejam declarados os eventuais danos resultantes dessas ações do ex-juiz ao interesse público, ao erário de diversos entes de administração pública, a integridade de agentes econômicos, que resultou em um custo econômico e social. E, por fim, há um pedido de perícia para dimensionar lesões graves e irreparáveis à economia nacional e, consequentemente, ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público declinadas na petição. O documento protocolado enumera em 73 páginas ações em que, para os que a apresentaram, Moro teria praticado desvio de função ao conduzir a Lava Jato, ao conduzir os processos referentes à Lava Jato na vara de Curitiba, a 13ª, ele, desde as investigações, quando ocupava a função de juiz federal, até o lançamento como possível pré-candidato à presidência, passando pela função de ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo Bolsonaro. Entre as violações que eles citam na peça estão a condução coercitiva de Lula, monitoramento e divulgação de conversas telefônicas e supostas negociações com integrantes da campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Se, ao fim, o juiz condenar Moro, ele pode ter bloqueio de bens. Isso é um bloqueio preventivo, né? Você bloqueia para depois saber quanto que o sujeito tem de pagar. E em caso de sentença final, pode perder patrimônio e ficar inelegível. Pois bem, o primeiro ponto é aquele que foi abordado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu que a segunda turma tinha, sim, o amparo legal para julgar a parcialidade de Sérgio Moro. Essa foi uma decisão do Pleno. O Pleno não disse concordamos com a decisão. O Pleno disse a segunda turma tinha o direito de julgar esse caso. Não era necessariamente assunto que obrigatoriamente deveria ter sido levado ao Pleno para o julgamento de todos os ministros. A turma tinha amparo legal, constitucional e estatutário, ali no regimento interno, regimental, para tomar essa decisão, para julgar o caso. Que foi, aliás, algo que o Gilmar Mendes levava ali em fogo brando, não é? Sempre deixando claro, em algum momento, trataremos disso. E quando o Fachin decidiu levar o caso para outra vara, para outro juízo, no caso Brasília, determinando que as decisões tomadas em Curitiba deveriam ser desconsideradas, porque não era o foro adequado para aquelas ações. Com a virada, assim, 180 graus. Porque, durante todo o processo, o Supremo foi questionado. E antes, o STJ. É claro, várias vezes a defesa do Lula foi ao STJ, foi ao Supremo, contestando diversos aspectos do processo. Inclusive o fato
de ter sido conduzido pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara, onde deveriam ser julgados os casos relativos à Petrobras. Aliás, também dissemos aqui várias vezes, e desde o início disso, aqui na Bandeirantes, que o caso específico do Triplex não era relacionado diretamente à Petrobras. E o Moro admite isso. Admite isso em documento oficial. Não era uma carta, não era um artigo para jornal, um texto oficial como juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba. Mas, apesar disso, ele via conexões longínquas, indiretas, e por isso entendia que sim, o caso poderia ser julgado em Curitiba. Isso está no documento que embasa o decreto de prisão do Lula, depois da condenação em segunda instância. Esse é outro ponto. A condenação foi referendada, confirmada em segunda instância. Mas aí, claro, quando o Fachin anula isso, dizendo que não era o foro adequado, e, portanto, anulada estava a condenação em primeira instância, automaticamente anulada estava a condenação em segunda instância. Foi isso que livrou o Lula do impedimento estabelecido pela lei da ficha limpa. Ele não pode ser candidato, ninguém pode ser candidato, se condenado em duas instâncias por causa da lei da ficha limpa. Mas, anulado o julgamento na primeira instância, automaticamente o julgamento na segunda instância também passou a ser considerado anulado. E em Brasília, no Distrito Federal, houve até o Alexandre de Moraes chegou a sugerir que o caso fosse para São Paulo. Mas, em Brasília, não andou, não vai andar, não vai acontecer nada, até porque os procuradores entenderam que não vale a pena. Porque, a posteriori, veio outra decisão. As provas obtidas, contrariando, aliás, a posição do Fachin, para o Fachin, as provas obtidas em Curitiba poderiam ser usadas se o juiz em Brasília entendesse que essas provas seriam importantes no processo. Com a decisão de que Moro agiu parcialmente, isso caiu. As provas não podem ser usadas. Então, olharam o relógio, olharam o calendário, fizeram os cálculos. Para isso não tem sentido. Nós vamos gastar tempo, dinheiro, esforço. E quando ao fim terminarmos, tudo isso estará prescrito pela idade do Lula. Então, muita gente concorda com a decisão do Supremo, decisão da segunda turma. O Pleno concordou que a segunda turma tinha autoridade constitucional para isso e regimental para isso. Muita gente concorda, muita gente discorda, muitos acham que foi uma vendetta, uma vingança contra a Lava Jato, que inicialmente tinha apoio do Supremo e perdeu esse apoio de parte do Supremo e depois os outros foram arrastados juntos, quando ministros do Supremo descobriram que havia procuradores buscando informações a respeito deles, ministros do Supremo. Além do fato de que a Lava Jato, que inicialmente parecia restrita ao que ocorrera nos governos do PT, ela começa, e isso era inevitável, ela começa a extravasar e passa a atingir nas investigações gente de outros partidos. Do MDB, isso em primeira mão, como o Sérgio Cabral, né? Mas muitos foram poupados. Muitos. E aí é preciso saber se a Lava Jato, se alguns juízes da Lava Jato agiram politicamente, se decidiram poupar, e se decidiram poupar, isso é um crime.
Mas muita gente concorda, muita gente discorda da decisão referente ao Sérgio Moro. Mas não importa. Do ponto de vista legal, a parcialidade foi decidida, foi decretada, foi reconhecida pelo Supremo. Mas foram ali 3 juízes. Sim, mas 3 de 5. E depois os outros concordaram que aqueles 5 poderiam julgar o assunto. Então, assunto encerrado. Isso está decidido. Claro, lá na frente você pode ter uma decisão que anule esta. Nosso Supremo, aliás, tornou-se pródigo em anular suas próprias decisões, como aconteceu com a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Revisão, aliás, que levou o Lula a sair da prisão em Curitiba. E vários outros. Esse é um aspecto. E aí, como legalmente está decretada a parcialidade do Moro pelo Supremo, uns concordam, outros não, uns acham que foi um ato político do Supremo, não importa. Legalmente está lá e, portanto, é possível que aqueles que passam a ser legalmente vítimas da parcialidade entrem com uma ação contra o juiz. É normal. Ora, se o Supremo diz o juiz tal agiu com parcialidade, no caso, Sérgio Moro agiu com parcialidade, julgou como agente do Estado, julgou com parcialidade. É claro que as vítimas dessa parcialidade podem entrar com ação, pedir indenização, reparos. Esse é um ponto. Agora, essa história de prejuízo ao erário, prejuízo à economia, é outra. Aqui é o poste molhando o cachorro. Espera aí. O que provocou danos ao erário foi a roubalheira. É a roubalheira. É a corrupção. E quando a gente fala, fica uma coisa assim, né? Danos ao erário. Peraí, é muito mais que isso. A corrupção mata. A corrupção tira leitos dos hospitais, tira carteiras das escolas, fecha escolas, impede que haja escolas em algumas regiões, não só na zona rural, mas em periferia. Faz com que 100 milhões de brasileiros não consigam ter saneamento básico, digno. Estamos falando de esgoto, água tratada. Corrupção é buraco na estrada. Corrupção é falta de segurança pública. Corrupção é atentado à vida dos brasileiros. E ela é, no Brasil, sistêmica. Não é episódica. Ela está sistematizada. E sempre, neste século agora, que houve um movimento na esfera jurídica para combatê-la, ao fim, dentro da própria esfera jurídica, esse combate foi derrubado, foi impedido, suas consequências foram anuladas. Foi assim com Satyagraha, foi assim com o Castelo de Areia, e já é assim com a Lava Jato, que tem contra si até o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem contra si o Presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem contra si o principal líder da oposição, que é o Lula, que tem contra si grande parte do Supremo Tribunal Federal e grande parte do Superior Tribunal de Justiça. Houve um momento em que ela parecia intocável. Apoio popular, apoio da imprensa. Mas aí entram os erros de Sérgio Moro,
E aqui não apenas erros como juiz, erros em suas decisões, inclusive de largar a magistratura para ser ministro. Foi um grande golpe na defesa da Lava Jato. Um grande golpe. Isso abriu portas para que entrassem atirando com metralhadoras contra a Lava Jato. Isso abriu portas. Isso escancarou a fortaleza em que a Lava Jato se guardava. Além disso, o Supremo foi decisivo. Foi decisivo. No momento em que há uma guinada de simpatizante para inimigo da Lava Jato, o Supremo torna-se decisivo, como foi na Castelo de Areia. Foi decisivo. Então, uma coisa, eu acho completamente normal. Um juiz é considerado parcial, oficialmente, pelo Supremo. Então, aqueles que passam a ser legalmente vítimas da parcialidade podem entrar com ações. Perfeito. Contra a pessoa física. Juiz que agiu parcialmente. Agora, danos ao erário, danos à economia, a coisa vai muito além. O que estão dizendo é que a Lava Jato provocou fechamento de empresas, atingiu negócios, provocou desemprego. Não, foi a corrupção que fez isso. Se houve roubalheira ou não na Petrobras, não é discutível. É claro que houve. Aliás, o próprio Lula diz, não, os caras lá que estavam lá, o cara estava lá antes de eu chegar. O que ele diz é, eu não tenho nada com isso. Mas ele não nega que houve roubalheira. O que ele diz é, eu não tenho nada com isso. Devolveram dinheiro. Você acha que alguém devolve milhões se não roubou? Devolver para quê? Para não encherem a paciência dele? Devolveu como reconhecimento de que roubou. E roubou muito mais do que o que devolveu. Então, o que aconteceu nos Correios, o que aconteceu em fundos de pensão, o que aconteceu na Petrobras, é preciso ser de um fanatismo inabalável para jogar tudo isso pela janela, dizer que não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Aconteceu. A Petrobras teve de pagar indenizações. Ela teve de fazer acordo judicial nos Estados Unidos, porque lá há muitos acionistas que foram à justiça. Opa, fomos roubados. O cara é acionista, a empresa é roubada, ele foi roubado. Então, pera lá. Ir à justiça contra o Moro, porque ele foi considerado parcial. E exigir reparação, indenização, perfeito. Para qualquer um que foi vítima dessa parcialidade. Perfeito. Agora, dizer que a Lava Jato provocou crise econômica, não foi. Não foi. Foi a corrupção, misturada com incompetência. Aliás, o Pedro Parente, quando assinou aquele troço lá de mudança de critério de preços, qual foi a desculpinha? Roubaram a Petrobras, agora precisamos recuperá-la. Ou seja, o povo vai pagar a conta do roubo. Correto? Vai pagar. E começou a ter reajuste todo dia, né? Todo dia. Precisamos recuperar a Petrobras, ou seja, o povo paga a conta. E agora, aquilo que talvez o Gabriel Garcia Marques tivesse pensado, mas que muita gente já tinha dito que ia acontecer, e já está acontecendo. A Odebrecht já está na justiça, pedindo devolução de coisas que ela pagou. De indenizações que ela pagou, de multas que ela pagou. Porque ela admitiu. Ou não? Ela admitiu. Admitiu em todos os níveis. Tanto que colocou uma empresa para fazer a reestruturação até moral da empresa. Então, uma coisa é, juiz foi parcial. Processo, o juiz pede indenização, pede reparo.
Agora, apagar tudo o que aconteceu assim? Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece e você tem um compromisso conosco que é consultar e ouvir e ter acesso a tudo que é gerado de conteúdo aqui na Rádio Bandeirantes. Este editorial que você acabou de ouvir é colocado à sua disposição daqui a pouco. É o Entendendo a Notícia, é um podcast. Está nos principais agregadores de podcast e também está lá no site da Rádio Bandeirantes. Prestigie. Rede Bandeirantes de Rádio.